Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta agora para concluir essa série de aulas, essa série de vídeos do Quebrando a Banca, segunda fase da prova do AB. É isso aí, pessoal. Essa é a última aula ligada ao processo de execução. Nós tivemos uma jornada longa desde o final do ano de 2023, logo depois que teve a primeira fase da prova do AB. Estamos já há algum tempo estudando aqui direito material do trabalho e direito processual do trabalho. Hoje é a última aula e eu vou conversar com vocês sobre IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você acione o sino de notificação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É isso aí, continue recebendo esse conteúdo. Peço também que você dê um like nesse vídeo, porque aí vai demonstrar para essa rede social aqui, pessoal, que esse é um conteúdo interessante, é um conteúdo de valor, é um conteúdo que está ajudando a você que quer conhecer direito do trabalho e processo do trabalho, jovem advogado, jovem advogada, e está se preparando para a prova do AB. Peço também que você compartilhe esse vídeo, pessoal. Às vezes é essa aula de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que vai ajudar aquele seu amigo, aquela sua amiga que não passou na prova do AB anterior, na segunda fase. Às vezes isso acontece, pessoal. E essa pessoa, ela vai se utilizar dessa aula e vai ser esse conteúdo, essa aula que vai ajudar essa pessoa. Todos nós temos que nos ajudar. E hoje, como eu disse, eu estou encerrando a prova. No próximo domingo. Temos muita coisa aqui ainda para nós continuarmos conversando, pessoal, mas a prova é agora. Você, tenho certeza que você já deu aquele estudo forte, feroz, desde o final de novembro você está se preparando. Agora chegou a reta final. Você precisa ter a confiança necessária, porque você já estudou, você já conhece os termos técnicos, você já conhece a legislação e você já sabe o que pode cair. E hoje aqui você vai ver o nosso último assunto, o nosso último tema: incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E como é que funciona isso, pessoal? Vamos imaginar o seguinte caso. O reclamante, ele entrou com uma reclamação trabalhista, ele ganhou através da sentença ou na fase de recurso a sua ação, tem créditos para receber, só que o executado, ele não está pagando. Isso é muito comum acontecer. Tem alguns executados que pagam espontaneamente, tem gente que nem recorre, essa que é a verdade. Já vi cliente para falar para mim: Gustavo, doutor Gustavo, não precisa recorrer não, o valor é X, vou pagar, vou encerrar logo essa conversa. Mas a grande maioria dos réus, eles recorrem e muitos deles procrastinam o máximo que eles podem o pagamento dessa execução, seja porque eles não querem pagar, seja porque eles entendem que o valor está equivocado, como eu conversei com vocês na aula anterior, aqui, quando nós conversamos sobre embargos de execução. Ultrapassado todo esse momento, o que acontece? Aqui, no artigo 880 da CLT, lembra que nós conversamos sobre o artigo 880, relembrando um pouquinho antes de entrar no embargo de execução propriamente dito? Pois é, imagina a mesma situação. A parte foi intimada,
foi citada para pagar em 48 horas o valor exequendo, o valor executado. Ela não pagou, mesmo, vamos imaginar que ou tenha tido os embargos à execução ou que não tenha tido realmente os embargos à execução. Fato é que uma hora ela vai ter que pagar esse valor monetário. Essa é a verdade. Se essa pessoa não pagar, depois de tudo isso, se ela não pagar, o exequente ele vai ter que executar, vai ter que fazer petição pedindo, por exemplo, para o juiz ativar o sistema Bacenjude. É isso aí, a antiga penhora online, 10, 15 anos atrás a gente chamava de penhora online. Aí hoje em dia a gente fala sistema Bacenjude, que é um sistema unificado com vários órgãos para realizar essa constrição patrimonial nos bens do executado. O que vai acontecer? O advogado exequente, se você for advogada ou advogado do autor exequente, você vai fazer uma petição lá para o juiz, depois de ultrapassado o prazo do artigo 880, não teve pagamento, você vai lá no Código de Processo Civil, no artigo 835 do Código de Processo Civil, lembra, eu conversei com vocês, vai falar, excelência, com base no artigo 835, inciso 1 do CPC, eu vou querer que seja penhorado os créditos constantes de todas as contas do executado, com base no CNPJ dele. No caso aqui eu estou falando de empresa. Aí o que acontece? O juiz deferiu o sistema Bacenjude, foi procurar lá, com base no Banco Central, contas correntes, contas poupanças. Às vezes o juiz ele encontra crédito. Se encontrar o crédito suficiente, vai cair naquela possibilidade de embargo de execução, aquela história toda. Se o juiz ativou o sistema Bacenjude com base no CPF, o CNPJ do exequente, e não localizou nenhum centavo ou valores irrisórios que nem de longe tem a capacidade de encerrar essa ação, o que o juiz faz? Ele vai falar, meu querido exequente, ativei o Bacenjude, localizei ou não localizei conta alguma no nome desse executado, ou localizei 1, 2, 3 contas que não tem um centavo. O que você quer que faça agora? Porque o juiz não vai promover esse processo. Quem vai impulsionar esse processo é você. Ele só vai te falar, não localizei dinheiro. O que você vai fazer agora? Aí você vai olhar lá para o artigo 855A da CLT e vai falar assim, já que eu não encontrei dinheiro na pessoa jurídica, eu vou atrás da pessoa física. Já que eu não encontrei dinheiro no CNPJ, eu vou encontrar esse dinheiro lá no CPF. É isso. Aí você vai fazer a petição, a famosa petição chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que veio lá do direito civil e atualmente há muito tempo, para falar a verdade, já se utiliza aqui no processo do trabalho. Tinha questionamento se era cabível a utilização ou não, mas há muito tempo já era utilizada e após a reforma trabalhista da lei 13.457, 13.467, esse assunto se encerrou, já foi pacificado, porque o artigo 855A da CLT já falou que cabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para quê? Para você invadir o patrimônio do executado pessoa física. Se você não encontrou na empresa, agora você vai aonde? No sócio da empresa. Você vai buscar a satisfação desse crédito através do IDPJ no sócio ou nos sócios da empresa. É para isso que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora você
que está estudando para a prova do AB, você já percebeu que eu falei CLT, já falei de CPC, olha só aqui, ó, artigo 880, você precisa saber a origem, já que você estava executando dinheiro ali, ó, mandei você ir lá para o CPC, e é isso aí, você tem que ter esse tipo de estudo, conhecer a CLT, conhecer CPC, e lá no IDPJ, qual é o objetivo do IDPJ? O juiz vai avaliar se o que você está falando está correto, qual será a fundamentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Geralmente, você vai dizer ali que o executado está buscando fraudar a execução, ele está usando de artifícios para não pagar o que ele deve ao exequente. E você vai fazer prova disso juntando informando que as folhas tais aconteceu isso, teve intimação e ele não pagou, através do sistema Bacenjude foi deferido pelo juiz, mas não encontrou dinheiro nenhum, então não tem outra alternativa de sair da pessoa jurídica e entrar na esfera patrimonial da pessoa física. É essa que será a fundamentação do IDPJ. E outra coisa aqui, veja bem que além disso, eu coloquei aqui, ó, o artigo 135 do Código de Processo Civil. Ele, lá no artigo 133 do CPC, ele, de 2015, ele já está falando também da possibilidade de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque no CPC antigo também não tinha, igual à exceção à pré-executividade, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi uma criação da doutrina e da jurisprudência que foram incorporados no CPC de 2015 e na reforma da CLT de 2017, uma vez que esses dois institutos eram muito utilizados. Aqui no artigo 135 do CPC vai falar o seguinte, ó, isso aqui é uma dica para o executado, porque eu não sei se o examinador do OAB vai falar para você entrar com o IDPJ ou se ele vai falar que o exequente entrou com o IDPJ e você, sendo advogado do executado, o que você faz? Aí eu já aproveitei essa oportunidade aqui. Se você for o advogado do executado e o exequente entrou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você tem um prazo de 15 dias para se defender. Aí você vai realizar a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IDPJ, pessoal, não precisa de garantia, não é igual a embargos de execução. Veja essa diferença aí. Então você também vai estar atento ao artigo 133 e 135 do CPC. E outra informação, pessoal, nós estamos aqui atuando no processo, vai saber o que o examinador ele vai falar. Ele pode muito bem falar o seguinte para você também: teve o IDPJ, o juiz acolheu ou não o pedido do IDPJ. É assim que diz a lei. Acolhendo ou não o pedido do IDPJ, lá no artigo 855, ele nos diz que, primeiro, no Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, ó, o IDPJ pode ser feito o IDPJ em qualquer fase do processo, seja na fase de execução, seja na fase de conhecimento. A maioria das vezes é que o IDPJ seja realizado na fase de execução, mas a lei autoriza que o incidente de desconsideração possa ser realizado na fase de conhecimento. Então, se tiver o pedido de IDPJ na fase de conhecimento, essa decisão que acolhe ou rejeita o IDPJ será uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória no processo do trabalho. Cabe recurso? Não cabe recurso, com base no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. É isso que ele já está comentando aqui.
E outra coisa, pessoal, isso aí que foi falado lá na CLT no 855. Aí ele continua. Tudo bem, na fase de conhecimento não cabe recurso com base no 893, parágrafo 1º. Agora, da decisão do IDPJ, da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aqui na fase de execução, cabe recurso de sentença definitiva em fase de execução, cabe o quê? Agravo de petição. É isso que o 855, da CLT, ele também está nos falando. Então perceba que ele pode fazer uma brincadeira aqui com você, com agravo de instrumento, agravo de petição, vai que essa informação que o examinador ele coloque foi na fase de conhecimento e ele falou que cabe agravo de petição. Na fase de conhecimento não cabe agravo de petição. Agravo de petição é só execução. Cá entre nós aqui, nesse caso aqui, não cabe recurso nenhum, não cabe agravo nenhum, não cabe nenhum recurso. Então você tem que estar sabendo, se ele falar de IDPJ em fase de conhecimento, não cabe nenhum recurso, igual no processo normal. Aqui, estamos na fase de execução, se tem uma decisão de mérito dessa decisão aqui do IDPJ, vai fazer as vezes do recurso ordinário. Só que o recurso ordinário é lá no processo de conhecimento. Aqui na fase de execução, agravo de petição. E é isso que a lei nos diz. Conseguiram pegar esse apanhado aqui, quando nós conversamos sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui nessa aula, eu peguei a mesma didática, a mesma sistemática que eu fiz quando nós conversamos sobre embargo de execução. Eu voltei um pouquinho, mostrei como é que é o raciocínio da prática trabalhista, porque pode ser que o examinador ele vá falando isso. Então, quando você já estudou isso de forma antecipada, já ouviu a minha aula, já assistiu a minha aula, você vai lembrar, caso o examinador ele teça esses comentários assim de forma bem abstrata, você já tem esses exemplos e você vai saber se é cabível ou não colocar naquela prova o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suas consequências. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.